Olá, queridos irmãos. Vamos dar início a mais um momento perguntas e respostas. E eu rogo a Deus que nos envolva em muito amor, luz e paz. Pergunta número 1. Como faço para dar sentido na minha vida? O sentido da vida, um sentido na vida é diferente, vamos dizer aí, para cada pessoa, né? Geralmente está relacionado a alguma coisa, aos nossos sonhos, às nossas motivações. Para alguns, o sentido da vida é uma pessoa, é a família, é um filho. E para muitos, né, principalmente hoje em dia, muitas pessoas se acham se encontram fazendo essa mesma pergunta: qual o sentido da minha vida? O que fazer agora? Nada dá certo, nada faz sentido, né? Ando desanimado. Cada pessoa vai buscar aí um sentido, alguma coisa que gosta de fazer, um sonho que foi engavetado, né? Muitos correm atrás de alguma coisa que deixou para trás para poder dar sentido à vida. Mas de uma maneira geral, vamos dizer que essa oportunidade, essa vida que nós temos aqui, não é à toa. É uma oportunidade abençoada. Então, vamos fazer dela algo que possa nos ajudar a evoluir, a crescer espiritualmente, né? A subir aí um degrau da evolução. Então, nós estamos aqui para aprender, para agir, para ajudar, para amar. Então, se doe um pouquinho do seu tempo, ajude as pessoas, faça com que a caridade preencha esses vazios ou essa falta de sentido na sua vida. Não precisa ser uma caridade material, né? Mas aquela caridade que a gente dá um ombro amigo, sabe? Ouve alguém que está precisando conversar, alguém que precisa desabafar. Uma conversa, às vezes amigável, com aquela pessoa que você não conversa há muito tempo. Ou a conversa com aquela pessoa que você às vezes teve aí um desentendimento, mas que no seu íntimo você sente que você precisa se acertar com ele. Uma oração para os necessitados. Faz alguma coisa pelo outro, pelo prazer de ver alguém que necessita ficar bem. Porque o bem que a gente faz aos outros nos preenche, isso se reflete em nós e contagia. Com certeza, agindo em prol do irmão, em prol do próximo, você vai sentir que a sua vida está tomando sentido. Pergunta número 2. Esse vírus está me deixando muito preocupada, com insônia, insegura e triste. Como agir não deixando esses pensamentos negativos me dominar? Pois é, esse é o momento em que muitos estão angustiados, né? Vivendo aí com medo, ansiosos, e isso tudo, esses sentimentos, ele cria uma vibração muito pesada, né, no planeta. Então, o que a gente tem que fazer? Orar e vigiar os nossos pensamentos. Confiar em Jesus, né? Vamos tomar os cuidados, né? Claro que a Organização de Saúde nos pede, vamos tomar esses cuidados, mas não vamos também viver só em função de ficar sabendo notícias desse vírus. A gente não precisa ficar ouvindo noticiário a todo momento, sabendo quantos morreram, quantos desencarnaram hoje, que o número de hoje foi maior do que o de ontem. A gente não precisa ficar sabendo disso a todo momento. Saia um pouco do foco, né? Deixa um pouco de lado essas notícias. Aproveite o tempo para ler um livro, né? Uma mensagem edificante, ouvir uma música, dançar, fazer um artesanato.
E não devemos nos esquecer que Deus está no comando de tudo. Ele sabe e age em nosso favor. Tudo o que acontece na terra tem o aval dele, ele sabe e permite, porque é para o nosso crescimento, o crescimento dos espíritos que aqui residem, para o crescimento e evolução do nosso planeta, né? Então, vamos nos cuidar, é claro, mas não vamos nos entregar ao desespero. Se acontecer de uma hora ou outra entrar em desespero, achar que vai passar mal, silencia a mente, faz uma prece. A prece sempre vai ser eficaz em qualquer situação. Pergunta número 3. Quando um bebê desencarna, ou até mesmo um natimorto, tive um recentemente, é possível que logo após a passagem eles não aceitem e fiquem confusos com a nova fase? Ou, no caso, sempre são acolhidos por espíritos bons? Olha, quando ocorre um desencarne de bebê, a gente tem que ter noção de que todos nós que nascemos somos espíritos mais antigos, né? Geralmente com a forma adulta, e que passa por uma transformação no plano espiritual, reduzindo aí o campo perispíritico para poder nascer. Mas esse espírito é um espírito vamos dizer, que pode ter uma forma adulta, mas quando desencarna está na forma de bebê. Então, muitos assim que desencarnam, dependendo do grau evolutivo, ele já se recorda da sua condição, né? De seu adiantamento moral e não fica na forma de um bebê. Entende e sabe o porquê do desencarne. Aceita, né? Vamos dizer assim. Outros espíritos demoram mais aí na sua forma infantil, né? Mantendo sua personalidade infantil, suas condutas. E esses, com certeza, assim como todos nós, somos amparados após o desencarne. A gente vê em algumas obras, alguns livros, André Luiz fala nos livros dele que existem espaços, escolas, né, para espíritos infantis que estão aí em fase tipo escolar, né, os educandários. Mas o que eu digo é que a gente não devemos nos esquecer que todos nós, desde o momento da concepção, nós temos um espírito que nos acompanha, que é o nosso anjo da guarda, nosso protetor. Então, provavelmente ao desencarnar, quem nos recebe no plano espiritual é esse espírito. Então, mesmo os bebês, todos são acolhidos, né? Eles podem, depois de um tempo, o espírito, às vezes, não aceitar que teve uma reencarnação curta, mas ele sabia já de antemão, vamos dizer assim, que antes dele reencarnar, que a gestação, que o período de vida dele aqui seria curto, né? E proveitoso para ele como para os pais. Alguma coisa serviu e serviria, né, para ensinar a ele e aos pais. Então, não teria por que ele não aceitar, né, o desencarne. É confiança em Jesus. Você que passou por esse problema, por essa perda, né, confie em Jesus, ore, peça proteção a você, peça que Deus ilumine esse espírito, né, que veio até você, mas por pouco tempo, por razões que a gente desconhece, mas que, segundo a lei de Deus, né, é justa, é sábio e com certeza foi para o melhoramento foi proveitoso, né, para ambos. Pergunta número 4. Como ouvir a voz do meu espírito protetor? Sintonizando com o bem, com bons pensamentos, se ligando a ele pela prece, né? Quando a gente tem essas condutas, a gente sente mais as vibrações, a presença, né, desse espírito amigo que nos vela. E às vezes aquela vozinha que a gente ouve na cabeça quando você tem que tomar uma decisão, quando você tem que fazer alguma coisa, ou um alerta, às vezes a gente acha que parece que é a nossa voz. Ah, mas por que será que eu estou pensando isso? Muitas vezes não. É o seu protetor que está ali te
te instruindo, te intuindo, né? Então, quanto mais afinidade você tiver com ele, através dos bons pensamentos, da ligação do pensamento com ele, das preces para ele, da gratidão a ele, mais você vai começar a sentir ele perto de você e até ouvir a voz dele no seu íntimo, na sua mente. Pergunta número 5. Eu tenho um anjo da guarda ou mais do que um? Todos nós temos um anjo da guarda e espíritos que se afinizam conosco, que podem ser familiares desencarnados, amigos de outras vidas, né? É um exemplo, os chamados mentores, né, também, que nos ajudam aí na evolução espiritual, né, que pode ser comparado como um professor, né, mas a sua missão não é o de proteger a gente, mas sim de orientar e ensinar. Então, o anjo da guarda, ele é um espírito protetor, né, que segundo a doutrina espírita, a missão dele é acompanhar o encarnado e ajudá-lo nas suas provas evolutivas. Todos nós, encarnados, contamos com a proteção desses seres, né? E em qualquer momento é possível recorrer aí à ajuda dele, pois ele sempre está disponível para ajudar a gente. E ele vela por nós como um pai vela pelo filho. Fica feliz quando a gente está feliz e até sofre quando a gente entra aí por maus caminhos e despreza os conselhos dele, né? Vamos dizer. E são espíritos geralmente muito mais instruídos do que nós, né? Mais elevados, mais evoluídos, e que só nos abandona se for necessário, mas aí a gente não fica sem. Acontece da gente ter um outro espírito protetor, se ele precisar, vamos supor, se tiver uma outra missão ele não puder nos acompanhar, mas que sempre está do nosso lado. E a gente se liga a ele pelas preces, pelas boas ações, né, pelo amor dirigido a ele. E é isso. Na palestra de quinta-feira no Facebook do grupo, o palestrante disse não ser importante saber o nome do meu anjo da guarda. Por quê? Porque para os espíritos, o nome pelo qual vamos chamá-lo, na verdade, pouco importa. O que importa é a nossa conexão com ele, a confiança que a gente tem nele, se a gente segue as instruções dele, né? Porque se de repente você perguntar a ele qual o nome, por uma intuição, quem tem mais forte conseguir ouvir, de repente ele pode até falar, mas ele vai dar um nome que talvez não seja nem o nome, vamos dizer, verdadeiro dele lá no plano espiritual. Não sei, às vezes eles podem não revelar a verdadeira identidade deles, porque às vezes a gente ainda, vamos dizer, com as nossas falhas, né, os nossos defeitos, a gente pode usar disso para crescer no orgulho, para, né, ou se achar o tal, por ser tutelado de tal espírito. Então, por ele pode ser chamado por qualquer nome. Mas você pode até dar um nome para ele, um nome que você goste. Né? Se você tiver que se apegar a um nome para conseguir se dirigir a ele, não vai ter problema nenhum. Mas o nome pouco importa. O importante é você ter fé, acreditar nele, que ele está com você, ouvir os conselhos dele, e para eles é mais isso que vale. Pergunta número 7. A prece que foi feita na palestra aos espíritos protetores, eu posso fazer ela sempre? Sim, pode sim. Aquela prece está lá no final, na coletânea de preces do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas como disse o palestrante, você pode fazer qualquer prece, elevar o pensamento a ele, conversar com ele como se você estivesse conversando com uma pessoa normal, né? Elevando o pensamento dele, conversando com ele a qualquer momento, tanto de dia quanto de noite, agradecendo a ele pela proteção, né, pelo carinho que ele devota a você. Então pode sim. Pergunta número 8. Fiz uma cirurgia bariátrica para emagrecer o suficiente. No entanto, ouço vozes pedindo para que eu volte a comer. Por quê? Olha, pode ser influência de algum espírito, até pode te induzindo a comer, né? Algum espírito que tem aí uma indiferença com você, ou que já te acompanhava,
né? Não sei se você tem compulsão por comer, né? Então não sei se é isso, mas pode ser que ele esteja ao seu lado para te fazer a voltar a um estado, né? Ficar de uma forma de que você de repente não gostava muito, mas pode ser também a sua própria mente. Se você tinha aí um costume de comer, de beliscar toda hora, sabe? Esses costumes, eles não se desfazem assim de uma hora para outra. A gente não perde esses costumes de uma hora para outra, né? É algo que tem que sendo trabalhado por nós, pela nossa mente, aí todo dia um pouquinho. Por isso que é tão importante o acompanhamento psicológico depois da cirurgia, né? Porque vai ajudar a lidar aí com os vícios, com os costumes, né? E coisa e tal. Mas em todo caso, ore, seja firme nos seus propósitos, que com certeza você vai vencer essa fase. Pergunta número 9. Como eu posso ouvir a voz de Deus dentro de mim? Olha, eu vou dizer que se entregando a Ele, amando, respeitando, sentindo gratidão pela vida, por tudo que você tem, por tudo que você já passou, pelas lutas, pelas vitórias, por toda a criação dele. Quanto mais ligado a Deus, nos esforçando para fazer o bem, para se melhorar, para se livrar das más tendências, do orgulho, da inveja, dos sentimentos baixos, mais sentiremos as bênçãos do Senhor em nós. Mais sentiremos as suas doces vibrações e ouviremos a sua voz, sabe? Sentiremos a sua presença através dos espíritos de luz, através dos espíritos que nos acompanham. Então eu vou dizer que para ouvir a voz de Deus dentro de você, você tem que seguir o caminho do bem, do amor. Pergunta número 10. Como eu posso realizar os meus objetivos de caridade sem ter dinheiro? Minha irmã que fez essa pergunta, a caridade ela não é só material. A gente não precisa ter coisas materiais ou dinheiro para se dizer que está fazendo caridade. A caridade ela é um leque, sabe? Abrange muitas coisas. Um conselho a quem precisa, um abraço, um ombro amigo, um ouvido amigo para aqueles que às vezes está precisando desabafar, está precisando ser ouvido, uma prece para aquele que necessita. Tudo isso é caridade. Todo o bem que você empregar ao outro, sabe, toda a vontade de fazer o bem a outra pessoa que você sentir em você é caridade. Olha só, nesse momento que estamos isolados, muitas pessoas precisam conversar, precisam se distrair para se livrar dos medos, da ansiedade. Às vezes aquele próprio parente. Então a gente se doando a ouvi-lo, fazendo uma ligação, né? Porque às vezes Deus usa a gente para falar assim, olha, lembrei de tal pessoa, vou ligar para ela. Às vezes a pessoa está precisando ali de ouvir alguém. Então tudo isso que às vezes a gente faz até sem perceber é uma forma de caridade. O trabalho voluntário é uma forma de caridade, né? Uma prece para quem necessita. Então é isso, a caridade ela se abrange a muitas coisas. E é isso, é todo bem que você possa fazer a alguém, mesmo que você ache que seja pouco. Porque às vezes a gente acha que para fazer caridade a gente tem que doar coisas que apareçam. Não precisa. Às vezes é num bom dia que alguém precisa escutar e que você dá. Às vezes é um sorriso que você passa para outra pessoa, que transmite a ela confiança, sabe? Que transmite a ela algo que às vezes estava faltando no dia. Tudo isso é caridade. Então, olha ao seu redor. Eu não tenho meios, eu não tenho algo material para dar. Mas eu tenho a minha voz, eu tenho um conhecimento. Olha, eu vou fazer uma leitura para aqueles que não enxergam. Eu vou procurar meios de ajudar pessoas que são deficientes visuais, que não podem ler. Mas eu posso doar a minha voz lendo uma página de um livro.
Eu posso doar a minha escrita para aqueles que têm deficiência auditiva, né, mas que podem ler. Então, assim, há vários meios que a gente pode fazer de ajudar ao próximo. É só a gente analisar. E assim, meus irmãos, por hoje terminamos o Perguntas e Respostas. Agradecemos a Deus, a Jesus por essa oportunidade. Agradecemos aos irmãos do Grupo Família Espiritual que nos enviaram essas perguntas. E quem tiver mais perguntas pode enviar. Se não concordaram com as respostas aqui dadas ou se não entenderam direito, pode voltar a perguntar sem problema nenhum, né? Porque somos todos estudantes, né? Todos buscamos respostas, analisamos e nem sempre, né? Pode ser que a gente não dê a resposta que a pessoa espera. Então pergunte de novo e a gente vai tentar responder. Que Jesus, Maria de Nazaré e nossos anjos protetores, espíritos amigos que velam por nós, nos proteja, nos ilumine e nos envolva em muita luz e amor. Boa noite a todos.